Em meio à dor da perda de um parente querido, os familiares do morto precisam lidar com questões burocráticas e com as despesas do velório e do CESA, na zona leste de São Paulo, e conversou com o coordenador do setor de agências do Serviço Funerário Municipal, André Luiz Coutinho, que falou sobre os procedimentos obrigatórios a serem seguidos quando uma pessoa morre na cidade de São Paulo. Para ilustrar os procedimentos, vamos usar um personagem fictício chamado Gaspar, que morreu aos 57 anos de idade de parada cardiorrespiratória em um hospital na cidade. Entenda, passo a passo, o que deve ser feito assim que uma pessoa morre na capital paulista. Fase 1. A morte após ser constatado óbito, a unidade hospitalar libera uma declaração para a família, que é orientada a procurar uma das agências funerárias da prefeitura. Ao todo, são 11 agências espalhadas pela cidade, 5 das quais funcionam 24 horas por dia. Na agência, um familiar de seu Gaspar recebe as orientações sobre a contratação das homenagens e sepultamentos. O parente fornece todas as informações do falecido para que sejam feitos os trâmites de cartório e seja lavrada a certidão de óbito. Na cidade de São Paulo, o poder público municipal detém o controle sobre todas as mortes ocorridas no município. Segundo a prefeitura, nenhuma empresa particular está autorizada a fazer esse tipo de serviço. Existem casos de empresas que atuam dentro de São Paulo, prestando auxílio à família. Eles atuam como agentes, prestando serviços para seguradoras, dando suporte à família, sem interferir na execução do serviço, que é de exclusividade da prefeitura, disse André Luiz Coutinho. Fase 2. Definição do local de sepultamento. Ainda na agência, a família do seu Gaspar vai definir o local de velório e sepultamento, que pode ser tanto nos cemitérios municipais ou particulares. Neste momento, o parente informa se tem ou não jazigo familiar ou se pretende cremar o corpo. No caso de Gaspar, o sepultamento será feito no cemitério da Vila Formosa, assim como o próprio velório. Escolhido o local do sepultamento, é a vez da família do morto escolher as homenagens para o sepultamento do ente querido. Nessa homenagem, está incluso o caixão, as flores e o transporte do corpo para o cemitério. Com tudo definido, os familiares efetuam o pagamento e saem da agência já com o horário definido para o sepultamento. Fase 3. Liberação do corpo. Finalizada a parte burocrática, o parente deve se dirigir ao local onde está o corpo para acompanhar o traslado. Feito o sepultamento no cemitério municipal, a família tem direito a ocupar a sepultura por até 3 anos, quando começa a 4ª, e muitas vezes ignorada, fase de um sepultamento. Fase 4. O que fazer com os ossos? Nos cemitérios municipais de São Paulo, o prazo máximo de permanência de um corpo em uma sepultura é de 3 anos. Segundo o administrador do Vila Formosa II, Roberto Batista, após esse período a família tem que comparecer ao cemitério para acompanhar o processo de exumação. A partir de 3 anos a família tem que vir para requerer a exumação. Após a exumação, os restos mortais vão para os ossários, distribuídos pelo cemitério, disse Batista. Ainda de acordo com o administrador, ao contratar o serviço de ossário, a família tem uma concessão que precisa ser renovada a cada 5 anos. Se os familiares não quiserem renovar, os ossos são retirados e enviados para o ossário coletivo, disse o administrador. A destinação final desses ossos, inclusive, é um dos principais desafios de uma cidade onde tantas pessoas são sepultadas diariamente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus. No final vai ter o credo, mas hoje os trabalhos são para finados, que está vindo aí, dia 2, né, segunda-feira, das almas. E a família, né, fazer bastante oração nos locais certos, que são ali no cemitério, aqueles que já também foram cremados, fazer uma oração dentro de casa, né, um Pai Nosso, uma Ave Maria, desejando que dê tudo certo, que já esteja do outro lado, né, porque as pessoas não acreditam. E aqui não põe o dedo na cara de ninguém. Mas isso aqui é só matéria. Existe o Espírito. Então, oração pelas almas. Deus Todo-Poderoso, com toda a confiança vos peço por todas as almas angustiadas, desesperadas e agoniadas, que necessitam de vossa misericórdia, que elas alcancem clemência no julgamento, para que, resgatadas pela morte e absorvidas de seus pecados, sejam reconciliadas convosco e transportadas nos ombros do bom pastor, possam ser conduzidas às eternas alegrias e contemplar vossa face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salmo 23. Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, onde a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para longos e longos dias. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Oração pelos falecidos. A todos os estados, em especial Belém do Pará, Rio de Janeiro, essa oração. Mãe, seu filho está bem. Está ótimo. Jesus novamente. Esse recado foi para você. Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, nós vos pedimos por todos os falecidos que chamaste deste mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz, que ele, tendo passado pela morte da matéria, participe do convívio dos vossos santos na luz eterna, como prometeste a Abraão e a sua descendência. E seu espírito nada sofra, e vos digneis ressuscitá-lo com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os pecados, para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Dá-lhe, Senhor, o brilho do amor que tu tens, que no momento oportuno reencarne novamente, trazendo sabedoria, paz, evolução para nós, né? Os ensinamentos, os quais obtiveres. Amém. Hoje nós vamos falar do Evangelho, falar um pouquinho sobre o egoísmo, a questão 917 do Livro dos Espíritos. Por que nós somos tão egoístas? É defesa. A gente tem que perguntar para nós mesmos. É uma questão assim tremenda, né? Às vezes a gente até prejudica o próximo. Porque é defesa. Eu não vou ajudar. Eu vou fazer futrica, indulgência. Opa, pessoal, vamos tomar cuidado com a indulgência, que vai ter um postado sobre a indulgência. Então, é melhor ficar calado, porque essa coisa de tecnologia veio assim, literalmente, é rápido as coisas, para prejudicar. Prejudica. Então tem que tomar cuidado com os dedinhos aí. Porque às vezes a gente quer ser bom, mas a gente está querendo... A gente se prejudica querendo ser bom. Se calando. Isso é egoísmo também, se calando. Então a gente tem que tomar cuidado e orar. Rezar pelo outro. Vamos rezar em silêncio, sem subir no palanque. Porque Jesus nunca fez isso. Nunca precisou disso. O único palanque que ele precisou e teve foi na cruz, por nós, o amor. Mas nada. E a gente não consegue ter amor pelo próximo. Porque fala assim, eu não perdoo. Eu perdoo, mas eu mantenho uma distância. Isso não é perdão, isso é hipocrisia. Então vamos tomar cuidado com as nossas atitudes, porque as pessoas estão aí, têm família, têm filhos, e os filhos presenciam tudo isso. Com certeza. Por que a minha mãe e meu pai estão fazendo isso para com aquela outra pessoa? Então já começa a se espelhar no errado. E também eu devo. Também se ela faz, eu vou fazer também. Aí acaba fazendo até pior. Então vamos ler um pouquinho a Bíblia, ensinamentos de Jesus, né? Não pedindo para ficar com a Bíblia o dia todo debaixo do braço. Isso é loucura, porque tem que viver também. Mas é uma palavra só, um trecho. Né? Vamos tomar cuidado, gente. Muito cuidado. E agora está vindo aí, né? Dia 2, na segunda-feira é finados. Vamos fazer bastante oração aí pelas almas lá, que tem muitas, né? Está entre nós. Por isso que essa energia encosta na gente, fica tudo atribulado. Né? Fazendo um monte de coisa errada, besteira. E a gente também vai desencarnar. Ou você acha que você vai ficar aí? Não é assim, não. Depois a gente tem que prestar contas lá. Vocês não acreditam, mas tem que prestar contas. E ali não tem mentira, não. Você pode até mentir para um para o outro, mas na hora de prestar contas, na hora que for, aí a coisa pega, hein? Pega mesmo. Porque fica lá esperando a grande oportunidade de voltar. Aí fica lá, fica. Aí de repente reencarna novamente. Aí vem um problema mental, vem sem uma perna, vem com uma doença gravíssima. Porque é falado, olha, eu só tenho essa matéria, você aceita? Você lembra da outra que você estava na outra encarnação? Ou que você era rico e milionário, você tinha tanto dinheiro, você não ajudou ninguém. Agora tem aquela matéria lá, você aceita? Então eu não quero, então fica mais um pouco aí.
Fica mais um pouquinho aí. Porque ainda não aprendeu. Não aprendeu. Tem muitos que aprenderam. Está ajudando muita gente com essa pandemia aí. É uma maravilha. Mas tem outros que tá calado. Fica quieto. Tem gente que está enriquecendo com a pandemia. O sofrimento do próximo. Tomar cuidado, porque na hora que desencarnar lá de novo, cadê o dinheiro? Você não trouxe o dinheiro, seu dinheiro não valeu nada lá. Seu dinheiro podia estar valendo alguma coisa lá quando você estava lá, você teve toda a chance de ajudar. Aqui seu dinheiro não vale nada, só as ações que você fez. Só as ações que você fez. Olha, eu vou passar aqui, ó. Ó, vou te contar aqui o que você fez. Você passou lá na frente, você tinha dinheiro, você andava de navio, de avião. Você falava lá que não gostava de pobre. De mendigo na rua. Lembra quando você passou, você viu o mendigo lá na rua, você passou direto? Você passou do outro lado da rua. Isso é mostrado. Né? Então vamos tomar cuidado. Tem muita gente boa aí que foi para lá e já está cumprindo. Porque aprendeu. Mas tem muita gente que veio de lá, não aprendeu direito e vai voltar. E aí a coisa pega, hein? Vamos tomar cuidado. Vocês não acreditam, mas isso existe. Isso existe de verdade. Para todos nós. Nós, seres humanos encarnados. Não tem pastor, não tem padre, não tem nada. Todos nós somos iguais perante a Deus. Todos. Não tem cor, não tem sexo, não tem nada. Todos nós somos iguais. E vamos parar com essas coisas. Porque isso aqui é uma passagem só. Vou fechar com o credo. Em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto e crucificado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, em Deus Pai Todo-Poderoso, na ressurreição, na vida eterna. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. A perda de um filho é a inversão da ordem natural dos fatos. É ver ir embora todos os sonhos, todos os planos, todo o futuro pensado e desejado antes mesmo dele existir. É o sofrimento inimaginável, insuportável de ver partir um pedaço de si. É, como disse Chico, o revés de um parto, talvez o maior revés da vida de quem fica. E não importa como e quando isso aconteça, nunca se está preparado. Mas a vida precisa seguir, dizem. O luto tem seu tempo, mas e depois? Como lidar com o tormento da dor, com o vazio do quarto, com o tempo que vai apagando o rosto, o cheiro, a presença? Como seguir? Hoje a gente vai conversar sobre a perda de um filho, ou assunto difícil até de pensar a respeito, né? E a gente convidou para essa conversa a Wanda Castellani, mãe de 2 filhos, entre eles o Marcel, que faleceu há 11 anos, o jornalista Ricardo Gonzalez, autor do livro Nem a Morte nos Separa, dedicado ao filho Rafael, e Cecília Rezende, psicóloga do Instituto Entrelaços. Gente, muito obrigada por virem aqui compartilhar com a gente essas histórias que são doloridas, né? Mas que eu só tenho a agradecer já de antemão por vocês estarem compartilhando, porque pode auxiliar muita gente que tem a mesma dor. Ricardo, eu queria começar com você, trazendo um pouco da sua história. O seu filho faleceu depois de um longo período aí, né, adoentado, e você depois escreveu esse livro para o Rafael. Eu queria que você trouxesse essa experiência, o que te fez finalmente tomar a decisão de escrever o livro e como é que você se sentiu depois de compartilhar essa história. Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o convite, né, um prazer estar com vocês aqui para falar do Rafael e da minha experiência. Bom, o Rafael foi diagnosticado em janeiro de 2010,
né, com câncer, né, um linfoma. Evidentemente que isso foi um choque, porque ele era um menino saudável, forte, bonitão, nunca tinha tido uma gripe. E, né, de repente, a gente se vê diante dessa situação. Foram 10 meses, né, de tratamento. No começo, com uma esperança muito boa, ele reagiu muito bem ao tratamento. Depois já não tanto, e aí a coisa foi se complicando, até que em novembro, né, nós perdemos o Rafa. E aí, ao longo desses 10 meses, acabou entrando um pouquinho a minha visão, meu olhar de jornalista. Ele tinha 22? 21. 21. Ele tinha, Bem jovem, né? tinha acabado de completar 21 anos em janeiro, e 10 dias depois do aniversário dele, ele foi diagnosticado. Então, essa minha visão de jornalista me fez perceber que naquele trajeto da relação com ele, da relação com a doença, o envolvimento da família, as experiências, né, estranhas que a gente teve em um hospital, porque a gente acaba se relacionando com outras pessoas e vendo casos dolorosos e difíceis. E eu falei assim, tem muita história aqui. Tem muita história aqui, eu não tenho o direito de guardar isso para mim. Filhos reservam muitas histórias, né? Essa relação, esse laço interminável, pois né? Exatamente, é para a vida toda. E como é que você se sentiu quando você finalizou o livro e disponibilizou? Aí o que acontece? Ao longo desse período, eu já começava a anotar coisas, a escrever coisas. Antes dele falecer? Antes dele falecer, porque a minha ideia era escrever um livro contando aquelas histórias, mas o título do livro que eu imaginei seria Meu Filho Não Tem Mais Câncer. Esse era o título que eu imaginei para o livro. Aí depois a coisa não caminhou para o lado que eu imaginava. Então eu tinha muito material ali, e aí ao longo do ano de 2011, eu passei escrevendo esse livro, ele saiu muito rápido, já estava tudo aqui na minha cabeça. Foi como se fosse um outro parto, né? Colocar isso aí. Quando você decide se levantar, você tem que estabelecer algumas metas para poder se levantar, porque se sozinho não vai. Uma delas foi escrever um livro, fazer essa homenagem a ele. Wanda, o seu filho, no caso, faleceu há 11 anos, né? E já ele teve um ataque cardíaco nos seus braços, né? Muito, não tão longamente doentado, mas ele já tinha alguns sintomas, né? Ele tinha um processo, desde os 10 anos, de uma bronquite que apareceu do nada, porque em menor ele não teve. Enquanto ele era criança, eu fui tratando ele, só que ele começou a dar umas crises muito violentas. Eu, inclusive, mudei de lugar para um lugar que tinha mais árvore, para ele respirar melhor, para sair um pouco da turma. Não dá para segurar, né, para sair um pouco da turma do baile, que ele gostava de ir para os bailes, ele não podia ficar em lugar fechado. Mas como é que você vai dizer para um menino de 24, 25 anos, não vá? Não vai se divertir. Ele já teria morrido antes, né? Entendeu? Estaria um jovem sem vida, né? Ele era muito moleque, entendeu? E numa dessas crises, eu consegui trazer ele de volta. E nessa última crise, no dia 26 de abril, por volta de umas 4h30 da manhã, nunca me esqueço, está na minha memória, eu acordei com ele agarrado na minha janela, olhando para mim. E eu levantei da cama e abracei ele. Falei, filho, vamos para a janela, respira. Ele botou a mão na janela e eu falei para ele, a última coisa, filho, respira, abraça a mãe e respira. Ele respirou 3 vezes e caiu nos meus braços. Um homem de quase 1,70 m e pouco, forte, que ele malhava, a gente malhava até junto, né? E caiu nos meus braços. Quando ele caiu, eu sabia que ele já tinha morrido. Mas eu fiz todo aquele procedimento de respiração, de tentar trazer ele de volta, entendeu? Até porque meu ex-marido ficou desesperado. Mas eu sabia, quando ele caiu, eu sabia. Tanto que eu botei ele no meu colo e falei, daqui eu não saio. Vou falar dessa dor pós, né? Que é complicada a beça, né, Cecília? Me fala um pouquinho do trabalho do Entrelaços e eu queria saber de você se você se acostuma a ouvir essas histórias, porque o Entrelaços trabalha exatamente com isso, né? Fala um pouquinho. Isso, o Entrelaços é um lugar especial e específico, né? Acho especial porque acho que escutar todas essas histórias, né? Ter a possibilidade de ouvir tanta gente trazendo o presente maior da vida deles, né? Porque quando a pessoa chega no Entrelaços para falar do seu luto, ela está falando do seu amor, né? Porque é diretamente proporcional. Então, para mim, apesar da dor e do sofrimento absurdo, né? Porque às vezes as pessoas chegam no momento agudo da dor, e aí é isso, né? 8 anos depois, 11 anos depois, né? É falar do filho, é falar desse amor. Então, para mim, é sempre um presente. E eu acho que a gente não se acostuma, porque acho que no dia que você se acostumar e não se tocar com cada uma dessas histórias, acho que não tem mais sentido o que eu faço. O Entrelaços foi criado assim para ser um espaço físico,
mesmo, né? Para que as pessoas possam ir até lá falar de suas dores e aprender um pouco também a intervir nessas situações. Porque acho que é um grande tabu falar de morte, falar de perda. As pessoas acabam se recolhendo. A respeito, a verdade não quer essa, pensar a respeito. É tabu porque a gente tem medo até de falar, né? Não dá para pensar. Que se tem na vida, É a única certeza. Mas a ordem desses fatores, né? Quem vai primeiro é que acho que talvez a gente não pode ter essa certeza. Por isso essa ideia que se tem, né? De que a perda de um filho é a pior perda. Eu não sei se isso é verdade. Não existe nome. Não tem nome, mas ao mesmo tempo é isso. Cada perda tem sua especificidade, a sua dor. Mas acho que a perda do filho traz esse sentimento agudo e disso que a gente fala, né? Não é o esperado. Se espera que a gente vá crescer, ver o filho crescer e a gente vai primeiro. Quando eles estiverem bem prontinhos Quando tiver também, tudo né? certo, né? Eu vou convidar vocês a ouvirem um depoimento de uma mãe que também perdeu o seu filho, para a gente poder trazer para a nossa conversa no bloco final, junto com as histórias de vocês e conversar mais sobre esse luto e como é que a gente consegue seguir adiante. No próximo bloco, a gente vai ouvir um lindo depoimento da mãe do Martim. A gente volta num minuto, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre a perda de um filho. O Martim sequer viu esse mundo, mas já o transformou um pouquinho. A nossa gravidez, né, foi uma gravidez muito desejada e muito batalhada. Foi fruto de uma fertilização. No final da gestação eu estava me sentindo muito bem. Eu queria muito, né, vivenciar um parto natural. Eu lembro que eu tive uma consulta com as enfermeiras obstétricas na semana anterior, né, foi a semana que eu completei 39 semanas. A gente escutou os batimentos dele, estavam normais. E na segunda-feira seguinte, a gente estava arrumando as roupinhas, guardando, e eu comentei que eu tinha achado estranho que eu não tinha sentido ele mexer naquele dia. Mas eu ouvi assim, não, isso é porque ele está sem espaço, fica tranquila, daqui a pouco ele vai nascer. E eu resolvi, né, acreditar nisso, porque, né, a gente não quer pensar no pior. E eu acordei na manhã do dia seguinte muito assustada, com uma sensação muito grande de que algo estava errado. Por sorte, eu já tinha uma consulta com a obstetra nesse dia. Acho que ela ficou uns 10 a 15 minutos tentando auscultar os batimentos dele e nesse momento é que eu comecei a, assim, acho que sair de mim um pouquinho. Fui levada para a sala de ultrassonografia e meu filho estava morto, não tinha batimento, só tinha ele ali quieto. Eu lembro que eu falei com a enfermeira que chegou também, falando assim, eu não quero, eu não quero ter uma cesariana, não quero ter uma cesariana. E ela falou, mas você não precisa ter uma cesariana. Então eu falei, não, tudo bem, então quais são as minhas opções? Me falaram que uma das opções era induzir, ou eu poderia voltar para minha casa e esperar o trabalho de parto espontâneo. Eu não queria voltar para minha casa sabendo que, né, tava o quarto tudo pronto. Então eu falei, eu acho que não, prefiro induzir. E como eu já estava com 39 semanas e 5 dias, assim, o colo estava favorável e a médica iniciou a indução. Então, assim, a indução começou na noite de terça-feira e na quarta-feira de manhã o Martim nasceu. O parto em si foi muito, muito bonito. Eu entendo quem opte por, não, eu quero ser apagada, eu quero ser anestesiada, eu quero, né, apagar esse momento, mas é um momento muito forte na vida de uma pessoa. Então, eu tenho essa história que eu vivi da forma mais plena e de acordo com os meus valores. Assim. No primeiro mês, eu fiquei muito retraída, eu não queria contato com ninguém. Mas depois disso, eu comecei a sentir uma necessidade grande de, primeiro, me comunicar com as pessoas, né? Eu gosto muito de escrever, eu sou uma pessoa sociável, então eu não queria que esse assunto se tornasse um tabu na minha vida. Eu queria poder falar sobre isso.
E eu fiz contato com alguns grupos, me deu forças para procurar outras pessoas que tinham passado por isso e de me colocar também, assim, sobretudo de me colocar como uma pessoa que passou por isso e que está disposta a ajudar outras pessoas, outras famílias. A gente precisa de um espaço para falar sobre coisas difíceis e entender que não é porque é algo trágico, não significa que também não tem uma beleza ou não tem uma história bonita dentro dessa tragédia. O meu marido é um homem muito corajoso, ele também falou muito sobre o processo, falou muito sobre o luto, nunca se esquivou dessa realidade, que é, né, que ele é um pai cujo filho faleceu. E a gente escolheu o nome dele, que é Martin. Para mim era uma homenagem ao Martin Luther King, que eu admiro muito. E também o passarinho, que é o Martin Pescador, que a gente acha que é um passarinho lindo e que agora eu carrego comigo. Uma amiga minha bordou esse colar para mim. Os protocolos para lidar com esse tipo de situação preconizam que a mulher tome um remédio para secar o leite. Eu optei por não tomar esse remédio, eu queria muito vivenciar também o aleitamento. Para mim foi uma forma de manter um certo vínculo com o meu filho, né? Então para mim aquele leite era o leite dele, então eu estava tirando o leite dele, e esse leite eu doei para banco de leite. Tem os bancos de leite no nosso país são referência, é muito importante, eles precisam de leite materno. E saber que, de alguma forma, algo que era para o Martin estava indo para salvar a vida de outra criança foi muito importante para mim, porque é um ato muito bonito e que vai, né, dar uma continuidade bonita a uma história que, infelizmente, teve um desfecho triste, mas que mesmo assim a gente pode extrair alguma beleza e mais amor ainda dessa história. Estamos de volta conversando sobre a perda de um filho. Comigo no estúdio é Cecília Rezende, psicóloga do Instituto Entre Laços, Wanda Castellani, mãe de 2 filhos, entre eles o Marcel, que faleceu há 11 anos, e o jornalista Ricardo Gonzalez, autor do livro Nem a Morte nos Separa, dedicado ao filho Rafael. Eu já vi 2 vezes essa reportagem, esse depoimento da Cecília, e eu me emocionei nas 2 vezes que eu ouvi, porque ela conseguiu, né, Cecília, transformar essa dor em algo de doação. De doação, né? Foi tirado dela a possibilidade de ser mãe naquele... Ela foi mãe, né? Ela é mãe, né? Mas foi tirado dela essa possibilidade de lidar, de conviver, e ela conseguiu. Acho que é super significativo trazer essa história, porque é um tipo de luto não reconhecido muitas vezes, porque esse bebê chegou ao mundo sem estar vivo. E muitas vezes as pessoas não reconhecem essa perda, né? A perda gestacional, o luto já é uma questão, já é um tabu. Acho que a perda gestacional aponta muito para isso também, para esse não reconhecimento. E que pode ser um motivo de complicar depois, né? O que ela fez com a perda dela foi uma grande construção de sentido para essa perda, para essa vivência de dor e sofrimento que não tem como passar por uma história dessa sem sentir, né? Ela já estava ali, né? O amor dela pelo Martim começou muito antes. Já está nos braços dela. E começa antes, na verdade, né? O amor pelo filho começa antes dele chegar à barriga, né? O amor dela, do pai, da criança e etc. Né? Então o amor já estava ali. E é isso, é o momento que se espera a chegada, né? Então, o nascimento de um filho é esse momento de festa, de alegria, né? E o que aconteceu com ela foi o reverso, né? No momento, o parto, que ela corajosamente, né? Que ela construiu, que ela desejou, né? Que ela desejou fazer isso. Ela viveu o parto, né? Ela é inteira uma mãe. Isso. Ela não fugiu da mãe. Porque ela, não importa se o coração do filho estava batendo ou não, mas ela fez o parto, ela manteve o leite, né? Ela é de uma
coragem, uma admirar. grandeza, né? Não desmerecendo a mãe que toma outras decisões, né? Porque às vezes sabe o que faz. lida com a Ela dor de uma forma conseguiu diferente, fazer né? desse jeito, assim, Foi o pela jeito história dela. dela, pela preparação para o parto, por tudo, assim, né? E foi esse o sentido que ela encontrou para a perda, para que o Martim continuasse existindo. Porque está muito clara essa sensação de que ele continua existindo de alguma maneira, no quarto, no corpo, Sim. na casa, nos objetos, né? Isso é que eu queria trazer aqui para nossa conversa. Tem uma cena em que ela está ali mexendo nas roupinhas dele e a expressão dela é de ternura, né? Ela não está ali, aquilo ali não é um fardo para ela. E, Wanda, eu queria perguntar para você, você tem uma história com o quarto do teu filho, né? Como é que foi essa... Que eu acho que talvez seja um momento de você se deparar mais fortemente com a dor, né? Depois do momento mais crítico, mas, caramba, o que fazer com os pertences, né? Eu rapidamente peguei tudo dele e tentei fazer a energia dele fluir. Eu tenho muitos sobrinhos, irmãs, então eu falei, quem quiser leva o que quiser ir. Separei algumas coisas que eu tenho até hoje, algumas eu fui desfazendo quando minha cabeça achou que era a hora, fui entregando, entendeu? Mas, assim, doei as roupas, doei tudo que ele tinha, assim, de material, eu fiz a energia vibrar. Não fechei aquilo, não quero que ninguém mexa, não. Pode olhar, você quer isso? Isso aqui você vai usar? Leva. Não, isso aqui eu quero guardar para mim. Isso aqui eu quero guardar para mim, algumas coisas eu guardei, e o resto eu fiz a energia dele fluir. Como é que foi com você, Ricardo? Essa questão das coisas dele, né, pertences dele, eu não tive que lidar tanto porque eu não era casado, mas com a mãe dele. Então, o Rafael era muito generoso, ele não tinha uma casa. Ele ficava uns dias na casa da mãe, outro dia na casa do pai, outro dia na casa do avô, meu pai, com quem ele tinha um relacionamento muito próximo, muito ligado. Era muito junto. O que eu fiz e o que eu tenho muitas imagens dele, muitas gravações em vídeo, em áudio, porque ele gostava muito de tocar música e tal. E isso, assim, algumas outras pessoas da minha família não conseguem, né, ficar revivendo isso. Eu não, eu sou diferente, isso me alimenta. A mim né? também. Então, eu gosto muito de ver, porque são sempre imagens muito legais, ele está sempre rindo, se divertindo. Tá presente, né? Até hoje, eu já vi aquilo ali 50 vezes e as 50 vezes eu dou gargalhada com ele. Então, para mim, isso é uma coisa boa. É isso que... Acho que é importante a gente falar, né, que não tem uma maneira certa. Com Porque acho que certeza. as pessoas, quando perdem, muitas vezes a gente procura um manual, porque é tão surreal o que acontece que você quer seguir. O que eu faço? O que eu faço agora? Qual é o próximo passo? E, na verdade, não tem uma maneira correta. Vai ter a mãe que vai querer doar imediatamente para fazer a energia seguir. Vai ter a mãe que vai querer ficar com um monte de coisa do filho. Vai ter o pai que não vai querer entrar no quarto durante um tempo e que, em algum momento, ela vai querer. Então, qual é o tempo disso? É o tempo de cada um, né? Que a gente possa respeitar o que cada um quer fazer com cada coisa, né? A família, isso que você está falando, né? Dentro da família, as pessoas têm um jeito diferente de lidar com essas questões. Então, vai ter a pessoa que vai querer ver o vídeo, vai ter a pessoa que vai querer ficar com algumas coisas, E, às vezes, a né? pessoa quer impor aquilo a você. Isso. Eu tinha uma amiga que uma vez ela falou para mim, chega, Wanda, passou. Nossa. Chega disso aí, passou. Aí eu sou uma pessoa muito, muito centrada, sabe? Graças a Deus. Nunca procurei uma resposta para por Deus ter levado meu filho, que eu não falo falecimento nem perda, eu falo, Deus levou ele, né? Então, aí eu virei para ela muito calma e falei, seu filho está onde? Aí ela falou, tá lá em casa. Então, você não tem como me dar um conselho. Que só vivendo Por exemplo, pra eu posso saber, ouvir um né? conselho dele, entendeu? Eu posso ouvir um conselho de uma mãe que perdeu um filho. Agora, de uma pessoa que não passou por aquilo, a pessoa não tem noção daquilo ali. Eu fiquei muito, confortado de fazer, que você tem que se preparar, entre aspas, se preparar para isso a vida inteira. Então, você tem que tratar o seu filho você tem que dar a ele todo o amor, todo o suporte durante a vida inteira. Se acontecer uma tragédia, você Mas não esse não é tá... o pânico de todo pai, de toda mãe, na verdade, assim, que todo mundo que tem filho tem essa paranoia, né? E aí vocês dois têm outros filhos e a gente sabe que filho nenhum substitui o outro, né? Assim, não tem... A gente tem ninguém que ocupa aquele lugar. né? Mas essa questão de você ter um outro filho também é uma motivação, aí leva até para você primeiro, Cecília, assim...
geralmente os pais que têm um outro filho, não que vá substituir, ocupar aquele espaço, mas eles têm um porquê seguir adiante. Você vê diferença nisso? Eu acho que tem um porquê seguir adiante. Acho que é isso, assim, alguém que continua sendo, né, esse vínculo que não é o mesmo, mas que é um vínculo de filiação. E que pode ajudar, mas ao mesmo tempo acho que é importante que a gente olhe para o outro lado assim também, né? Como os pais muitas vezes para proteger os filhos acabam se recolhendo, né? E não colocando o seu sentimento e não podendo vivenciar esse luto também, porque poxa, eu tenho outro filho, eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta porque eu não posso sobrecarregar, e aí eu acabo também não vivendo esse luto da maneira que eu poderia ou que eu gostaria. Tem os dois lados, acho que é sempre importante a gente avaliar esses dois lados de uma mesma moeda. O outro de viver o luto com você. Isso. O outro filho, meu filho estava longe, ele estava na Áustria. Quando ele pôde vir aqui, ele não pôde vir aqui enterrar o irmão. Então, quando ele veio, eu falei, vamos lá ver onde seu irmão está enterrado, vamos rezar por ele, entendeu? Porque às ele vezes precisava passar por aquilo. E esse momento, como é que foi, Wanda? A gente se abraçou, chorou. Reviver um pouquinho, né? Mas a gente se abraçou e chorou, porque era o que a gente não pôde fazer na época. Porque ele não pôde nem vir se despedir do irmão. Porque às vezes até o próprio filho que fica, ele não consegue expressar o luto dele porque ele não quer fazer os pais sofrerem mais. Então, quando a gente tem uma comunicação aberta, pode falar sobre isso. Né? O Ricardo tem uma filha pequena, eu estava até perguntando para ele como é que ele fala do Rafael para ela, né? Como é que é a presença do Rafael, porque o Rafael está ali, como é que né? Está no livro, está nas fotos, né? A Maria Luísa, ela nasceu depois que ele morreu. Eu falei agora há pouco em objetivos, né? Um dos meus objetivos que me impulsionou a seguir em frente com dignidade foi escrever o livro. O outro foi ter um outro filho, porque eu não consigo, na minha visão de mundo, eu não consigo imaginar que vale a pena essa vida tão difícil que a gente tem se você não tiver, aí, né? sem deixar um legado bacana para o mundo. Então, a Malu nasceu depois, eu consegui esse objetivo. A Malu, ela tem 4 anos só, então ela ainda não tem um entendimento completo, mas ela sabe que o Rafael é irmão dela, ela já o identifica nas fotos, ela fala, esse aqui é o Rafael, meu irmão. Ela sabe que tem um quarto que agora está adaptado ali para um escritório, mas sabe, ela se refere ao escritório como um quarto do Rafael. E para ela, o Rafael virou uma estrelinha. Então, por enquanto é isso, eu acho que é isso que ela tem que saber por enquanto, e depois, quando ela crescer e amadurecer, ela vai conhecer, vai ler o livro, exatamente. Vai ver os vídeos e ela vai saber o irmão. Ela vai ver os vídeos sem dor, né, Ricardo? Sim, ela vai pegar só a parte gaiata dele. Porque no final, depois de um tempo, acho que essa dor muda, né? Ela não se esgota, mas ela está ali, mas ela vai se transforma, né? A gente vai aprendendo a conviver com ela, a né? lidar com ela. Gente, infelizmente, esse tema é belo, né? Apesar de toda a dor, ele é um tema belo porque ele fala de amor, né? Na presença e na ausência. E ele renderia muitas horas de conversa. Eu, infelizmente, tenho que encerrar o programa agora, mas eu quero, de coração, agradecer a presença de vocês, compartilhando essas histórias, porque eu tenho certeza que as pessoas que vivem essas histórias nas suas experiências particulares estão ouvindo e se sentindo consoladas também pela história de vocês. Muito obrigada. A gente agradece. Obrigada, Cecília. Oportunidade de poder falar. Muito obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde, internet ou um dos nossos canais parceiros. Esse programa já está disponível na nossa página do Facebook e pelo site do Canal Saúde. Eu te espero na nossa próxima conversa. Tchau. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto,
conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que aí também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas.